Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil, ou melhor, para a América Portuguesa, para o Rio de Janeiro, o principal porto da América Portuguesa. Bem, essa questão da vinda de uma família real europeia, da transferência do Estado português para cá, foi um caso único. Nenhuma outra monarquia europeia se deu ao trabalho de embarcar em navios à vela, atravessar o Atlântico para estabelecer a capital do Império do outro lado do mar. Só Portugal fez isso. Tá? E por que isso aconteceu? Bem, a família real portuguesa permaneceu no Brasil por volta de 13 anos, entre 1808 e 1821. Neste período histórico, Lisboa deixou de ser a capital do Império Português e as colônias da África, da Ásia, sem contar as outras colônias portuguesas na América, como Pernambuco, Rio Grande do Sul, etc., passaram a ter como capital a cidade do Rio de Janeiro. Bom, aliás, quem era a família real portuguesa neste contexto, neste período aí, nesse início do século XIX? A rainha de Portugal era Dona Maria I, porém, Dona Maria sofreu alguns problemas no final do século XVIII, como a perda do marido, a perda do filho. Essa rainha tinha uma forte religiosidade, ela acreditava que seu pai, o rei Dom José, estava ardendo no inferno por ter ouvido o Marquês de Pombal. E ainda por cima, a rainha soube das coisas que estavam acontecendo na Revolução Francesa, o fato de terem guilhotinado o rei Luís XVI, e tudo isso afetou o psíquico da rainha, que começou a demonstrar sinais de uma melancolia cada vez maior, cada vez mais intensa, e também começa a ter determinadas atitudes de se esconder debaixo das camas, de começar a gritar, achando que o demônio estava vindo atrás dela. E a rainha é diagnosticada como louca. Sendo assim, ela é afastada do governo português. Diante desse quadro, o herdeiro do trono, o príncipe Dom João, vira príncipe regente de Portugal. Não é rei ainda, porque sua mãe está viva. Só vai virar rei a partir do momento que ela morrer. Então, ela não governa mais, e ele, como príncipe, assume o comando do país, assume a regência. Dom João é casado com uma princesa espanhola, uma tentativa da diplomacia portuguesa de conseguir uma paz com a Espanha, fez um casamento. A esposa de Dom João é Dona Carlota Joaquina, uma mulher que conspira contra o marido, inclusive. Ela chegou a participar de algumas conspirações para tentar destroná-lo, tirá-lo do trono, dizendo que ele era louco como a mãe. E ela assumiria o comando de Portugal. Portanto, a relação entre marido e mulher não era boa. Essa, basicamente, é a família real portuguesa nesses primeiros anos do século XIX. Mas o que está acontecendo na Europa, que vai interferir em Portugal e no Brasil? No início do século XIX, a França é dominada por um jovem general, Napoleão Bonaparte, que em 1804, Napoleão se autocoroou imperador dos franceses. Seus exércitos começam a marchar por toda a Europa. E o domínio de Napoleão se estende além da França. Diversas casas reais europeias são depostas, são derrotadas pelos exércitos de Napoleão. Napoleão é praticamente senhor de boa parte da Europa. Só que a grande inimiga de Napoleão é a Inglaterra. Não só dele, da França. O problema é que a Inglaterra tem a maior marinha do planeta, e ela é uma ilha. E os exércitos de Napoleão não conseguem desembarcar nas Ilhas Britânicas. Qual foi o plano de Napoleão para aniquilar a Inglaterra? O bloqueio continental, decretado em 1806. De acordo com o bloqueio continental, nenhum país da Europa poderia manter relações comerciais com os britânicos. A ideia de Napoleão seria o seguinte: a Inglaterra não conseguiria comprar trigo, não conseguiria comprar açúcar da Europa, e também não conseguiria vender seus produtos industrializados, seus tecidos de algodão. Sendo assim, a Inglaterra ia quebrar e ia morrer de fome, e Napoleão conseguiria invadi-la. Só que tem um problema, é Portugal. Qual é a política portuguesa diante dessas guerras entre Napoleão e os britânicos?
Portugal quer manter neutralidade, não quer saber de birra, de conflito com nenhum país europeu. Os portugueses querem manter a administração do seu império colonial, em especial do Brasil. E Portugal também é um país fraco em termos de exército, de força militar, para enfrentar Napoleão. Só que o problema é que a neutralidade portuguesa começa a se tornar cada vez mais inviável. Porque Napoleão decreta o bloqueio continental, proibindo toda a Europa de comprar produtos ingleses, e Portugal faz parte dela. Então os portugueses tinham que tomar uma decisão: ou ficar do lado da França e fechar os portos aos ingleses, ou ficar do lado da Inglaterra e peitar Napoleão e enfrentar as consequências. Esse é o grande problema. Só que tem um detalhe: Portugal não faz fronteira com a França. Portugal só tem um vizinho, a Espanha. Se os franceses invadirem Portugal, precisarão obrigatoriamente passar por território espanhol. E aí vem um problema que remonta a Portugal, pelo menos desde o século XVII, que é, de um lado, existe a ameaça espanhola, a Espanha é mais forte e quer controlar a Península Ibérica inteira, então existe um risco dos espanhóis tomarem Lisboa e acabarem com a independência portuguesa, só que Portugal consegue o contrapeso com a aliança inglesa. Se a Espanha atacar Portugal, os ingleses ajudam. Então, o que nós temos aqui? Do século XVII para frente, o pêndulo de Portugal oscilou entre uma ameaça espanhola que pode ser neutralizada pela aliança inglesa, que vai nos defender. Só que a Inglaterra ajuda Portugal porque Portugal tem colônias, entre elas o Brasil, que é fornecedor de boa parte da riqueza para Portugal, como o pau-brasil, como o ouro, como o diamante, como o açúcar, como o tabaco, como o algodão, etc. Então esse é o grande dilema. O que isso vai acontecer? Este dilema aqui, ele vai repercutir diretamente nesse contexto. Por quê? Porque a Espanha é aliada da França de Napoleão. Então vai juntar a fome com a vontade de comer. Os espanhóis querem unir, querem invadir Portugal, e Napoleão quer que os portugueses fechem os portos aos ingleses. O reino de Portugal tem duas opções. Ou fica do lado da França, e isso significa abrir mão da aliança inglesa, só que tem um risco. A Inglaterra pode invadir o Brasil por causa disso. Por quê? Porque o Império Português é um império marítimo. A ligação que Portugal tem com suas colônias, em especial o Brasil, é mar. E quem controla os mares são os ingleses. Se Portugal ficar do lado da França, a Inglaterra pode ocupar o Brasil. E mais, se Portugal ficar do lado da Inglaterra, corre o risco de ser invadido pelos franceses, que vão usar o território espanhol para isso. Então, os portugueses ficam numa situação bastante delicada. O príncipe Dom João acaba tendo o abacaxi para descascar, nesse contexto bastante conturbado. Qual é a decisão portuguesa? França ou Inglaterra? Nenhuma. Portugal fica em cima do muro até o último momento. Napoleão se enche e dá a voz para invadir Portugal. Em 1807, tropas francesas, cerca de 10 mil soldados, marcham em direção à fronteira portuguesa através da Espanha. E o exército espanhol também é mobilizado. A família real decide arrumar as malas e embarcar para o Brasil, com a ajuda dos ingleses. Nós temos aí o embarque da família real se dá no dia 29 de novembro de 1807. São cerca de 36 navios que levam membros da família real, livros da biblioteca, ouro, prata, documentos do Estado, juízes embarcam, membros da igreja, da nobreza. São cerca de 15 mil pessoas que embarcam, além de comerciantes portugueses. Esta frota portuguesa foi escoltada por 4 navios de guerra britânicos e a família real embarca para o Brasil. Este embarque da família real para o Brasil, na sequência das invasões francesas a Portugal, ele deve ser entendido como a transferência do Estado português. Nós temos aqui uma transplantação. O Estado português é transferido para o Brasil. Não é simplesmente Dom João, sua mãe, sua esposa que vem para cá. É todo o Estado português que vem junto. São juízes, são membros da administração. Daqui para frente, e a família real desembarca em janeiro de 1808, chegando no Rio de Janeiro. A família real chega em janeiro em Salvador. Em março, chega no Rio. E a partir desse momento, o Rio passa a ser a sede do Império Português. E vai
E vai ser essa sede, vai permanecer como sede até 1821.